Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos abordar a tecnologia de mais um produto lácteo, né? Que é o processamento da manteiga. Então, frente à definição legal do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Manteiga emitido pelo Ministério da Agricultura, no ano de 96, a definição desse produto, né, está da seguinte maneira: com o nome de manteiga, entende-se o produto gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica do creme pasteurizado, derivado exclusivamente do leite de vaca, por promessa tecnologicamente adequada. A matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea. Então, nós vamos ver que a principal, né, a matéria-prima para obter a manteiga é o creme, né, aquele creme que é a gordura do leite, obtido lá no processo de desnate. Então, ele tem que ser pasteurizado obrigatoriamente. Ele pode sofrer modificação biológica ou não, tá? Esse creme ele será batido dentro de um processo adequado, então há uma tecnologia para promover essa bateção, e a malaxagem, né? Então, mais à frente, no decorrer da aula, eu venho explicando detalhadamente essas etapas que estão descritas aqui na definição. Tá? A malaxagem nada mais nada menos é pegar e fazer uma compactação, né, da massa da manteiga no final, equilibra ali a umidade e deixa a textura bem lisa e compactada da manteiga. Então, mediante a essa legislação, desse regulamento técnico, nós temos a classificação das manteigas. Então, nós temos a manteiga extra e tem a manteiga de primeira qualidade. A manteiga extra, né, é a manteiga que corresponde à classe da qualidade 1 da classificação por avaliação sensorial, segundo a norma da FIO, né? Então, essa manteiga vai diferenciar uma da outra no aspecto sensorial, tá? E existe uma norma que é da Federação Internacional de Laticínios, FIO ou FDL. FDL quando você encontrar em inglês, né? Então, para resumir, né, o que seria essa manteiga extra? É a manteiga com mais gordura, ela vai ter 83% no mínimo de gordura. A acidez vai ser mais baixa, então é uma acidez mais tímida, né, menos aparente. E menor concentração de sal, vai ser de 2% ou menos. Não podendo ter a adição de corantes, mesmo que naturais, porque a gente vai ver que pode fazer adição de corante para deixar a manteiga mais amarelada. Então, no caso da extra, não pode fazer adição de corante. Já a manteiga de primeira qualidade é a manteiga que corresponde à classe de qualidade 1 da classificação por avaliação sensorial, segundo a norma da FIO. Então, é a mesma situação aqui de cima, tá? Só que ela já vai apresentar algumas diferenças em seus parâmetros. É a manteiga com menos gordura, então ela tem que ter ali 80% no mínimo ou mais. Ela já permite uma acidez um pouco mais elevada em relação à extra, tá? Pode levar mais sal que a extra, então ela pode ter ali até 2,5%, tá? Ou menos. E essa manteiga pode receber a adição de algum corante natural, como o urucum. Então, é conhecido como coloral também, que é aquele corante natural bastante comum. Então, essa questão para você atingir essa manteiga aqui, né, são algumas particularidades de processamento, né? Às vezes você tem aqui a manteiga extra para você atender esses padrões, tudo, né? É mais conveniente que você faça o desnate do leite, obtenha o creme, né? É somente ali do desnate do leite, e aí você consegue com mais facilidade atingir esses padrões estabelecidos para a manteiga extra. Porque eu posso ter o desnate do leite e desnate do soro proveniente da fabricação de queijo. Então eu posso ter
o creme originado, né, do leite e o creme originado do soro que foi proveniente da fabricação do queijo, porque é de conhecimento que um percentual, mesmo que pequeno, de gordura do leite durante a fabricação do queijo é perdida no soro. Então, com o intuito, né, de reaproveitar, né, de não desperdiçar, é uma questão muito óbvia, né? Faz-se o desnate do soro, proveniente da fabricação de queijo. Só que nesse caso, se você fizer uma análise, né, no sentido assim, qual gordura que vai estar suscetível a mais alterações? Aquela gordura que veio somente ali do desnate do leite ou é aquela que desnatou o leite? Pensa lá o leite passando por todo o processo, né, na fabricação de queijo, que é aquela etapa lá que adiciona o fermento, o cloreto, o coalho, fica aquele tempo esperando a coagulação acontecer, depois faz o corte, depois tem um descanso, e aí que você obteve o soro. Então, mediante essa comparação, essa gordura que vai ser obtida depois dessas etapas que eu comentei, então ela está mais exposta às alterações. Então, por isso que é mais difícil de você obter uma qualidade superior da manteiga quando a gordura é proveniente também desse processo aí que é de extração da gordura do soro de leite. E a designação de venda desse produto, né, da manteiga, mediante legislação, vai estar escrito manteiga, manteiga sem sal, manteiga salgada ou manteiga com sal. Então essas são as denominações de venda que tem que estar informado no rótulo deste produto. É bom a gente ter um pouco de história, né, dos produtos, né, alimentícios. Então, a gente vê que, historicamente, a manteiga tem sido um produto caro, né? Por mais que ela seja um produto extremamente antigo, a gente nota que produtos derivados da gordura do leite são nobres, né? Porque eles têm valor agregado, cujo preço permaneceu relativamente alto mesmo depois da sua fabricação em escala industrial, porque normalmente quando passa para a produção de alimentos em grande escala, normalmente eles têm uma queda no preço. Então, assim, durante anos foram realizadas pesquisas para se produzir um substituto barato para a manteiga e em 1870 teve esse químico francês, né, que é o Marge Morris, obteve a oleomargarina, que tinha um gosto e uma consistência parecido ao da manteiga. Né? Óleo, né, que ele usou um óleo de origem vegetal para obter a tal da margarina. Então seria um produto similar, que até hoje a gente tem no mercado, né, um produto extremamente similar à manteiga em termos de aparência, né, de textura e de composição química, né, porque ambos são altamente ricos em gordura, porém a margarina é de origem vegetal e a manteiga, via de regra, como nós vimos na definição da legislação, tem que ser a gordura láctea. Né? Então, essa questão aí. Tanto a margarina quanto a manteiga contém um mínimo de gordura de 80%, e para muitas pessoas preocupadas com a sua dieta, essa preocupação é excessivamente elevada, independente da natureza da matéria gordurosa. Então, sempre surge essa questão, né? Manteiga ou margarina, e assim, em valores calóricos, né, elas são muito próximas, porque ambas têm no mínimo 80% de gordura. Então, tá lá, uma de origem vegetal, outra de origem animal, mas em questão de valor calórico, elas são muito similares. Mas tem que ter essa questão aí, né, do aspecto, imagina, né, de um alimento que tem aí no mínimo 80% de gordura, então tem que ter um consumo consciente, né, porque é de conhecimento que consumo elevado de gordura não é algo relacionado ao aspecto saudável para os alimentos, né. Então vamos para a matéria-prima, né?
A matéria-prima que é utilizado para a elaboração de manteiga é o creme, né? Aquele creme que nós obtivemos no processo de desnate. Então, é o creme de leite pasteurizado. Como prescrito na legislação, tem que ser obrigatoriamente pasteurizado, obviamente por questões de saúde pública. A padronização preliminar consiste em regular a concentração de gordura no creme de 35% a 40%. Então, a padronização, né, como é um assunto bastante comum para a área e para os produtos lácteos, né, é aquele ajuste realizado, né, que ele é necessário que seja realizado para fazer o ajuste quanto ao teor de gordura ideal para a fabricação do produto lácteo. Então, aqui no caso da manteiga, o parâmetro ideal quanto à concentração ao teor de gordura no creme é de 35% a 40%. Então, a gente vai ver mais para frente que os cremes apresentam uma variação muito grande quanto ao teor de gordura, por isso que é necessário fazer a padronização. Esse processo é cada vez mais necessário, posto que se utilizam cremes de procedências diversas, cuja concentração de gordura é variável. Acabei antecipando essa fala. Então, justificando o ajuste devido à grande variabilidade que nós temos deparados aí com relação ao teor de gordura no creme. O creme deve ser fresco, ter sabor doce ou ligeiramente ácido, agradável, livre de sabores indesejáveis, tem que ter um bom aroma e isento de partículas de caseína ou corpos estranhos. Então, isso aqui é uma percepção sensorial, né, quanto à qualidade do creme que vai ser destinado para a elaboração de manteiga, né? Então, essas são percepções sensoriais, tirando essa questão aqui de partículas de caseína e corpos estranhos. Isso aqui é um outro tipo de método que a gente faz essa observação. Então, dependendo do tipo de defeito do creme, é possível, às vezes, melhorá-lo mediante processo específico de filtração, né? Se algum problema desses que foram citados, de repente, né, eu consigo fazer uma melhora, né? Vamos supor aqui questão de partículas de caseína, corpos estranhos. Então, nós temos essa questão. Então, dependendo do tipo do creme, é possível, às vezes, melhorá-lo mediante o processo específico de filtração, lavagem, dessoração, aeração e neutralização. Então, nós podemos fazer a lavagem também. Mais para frente eu vou explicar como que é feito, que a técnica ela é bastante específica. Pode, de repente, fazer a dessoração, aeração e neutralização. Essa etapa aqui ela é bastante comum, né? Ela é até um pouco frequente pelas indústrias, porque às vezes o creme está com uma acidez um pouco mais elevada e a gente pode recorrer ao processo de neutralização. Então, mais para frente eu falo como que a gente vai fazer adequadamente esse processo. Então, dentro da obtenção do creme, né? O creme é um produto lácteo, ele é obviamente rico em gordura, extraído do leite por meio de processo tecnológico adequado, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água. Quando eu falo do processo tecnologicamente adequado, é a desnatadeira. Tá? Então, é dessa forma que obtém-se o creme de leite. Então, é aquela desnatadeira que vai promover a separação da gordura, gerando o creme e o leite desnatado. A classificação do creme é de acordo com o seu teor de gordura, sendo dentro das seguintes características. Então, quais são as classificações, né, para creme? Tem o creme de baixo teor de gordura, é aquele que está em de 10 a 19,9% de gordura. Nós temos o creme de médio teor de gordura, que vai estar de 20 a 49,9% de gordura. E nós temos aqui o creme de alto teor de gordura, que é acima de 50%. Então, é bastante comum a gente deparar com esse tipo de creme aqui, ó, ao longo do ano, que é o creme de alto teor de gordura. Então, ele vai estar aqui com valores acima de 50%. Dependendo da época do ano, acaba deparando com cremes aqui em torno de 40, 45.
e 50%, né? Então, a maioria dos cremes produzidos encontram-se aqui nessas características. Ainda na obtenção do creme, no processo de padronização do leite, com o intuito de reduzir a gordura, obtém-se o creme ou do desnate total do leite. Aqui é o seguinte, né? Com o intuito de reduzir. Então, consideramos que nós pegamos um creme que está aqui acima de 50% de gordura. E foi informado que para a elaboração da manteiga é ideal que esse creme esteja com teores entre 35% a 40%. Então, na maioria das vezes, nós vamos ter que fazer essa redução do teor de gordura. Né? Então, no processo de padronização do leite, com o intuito de reduzir a gordura, obtém-se o creme. Então, eu estou fazendo lá a padronização do leite, aquele excedente de gordura gerou o creme. Ou quando você quer fazer o leite totalmente desnatado. Então, você obtém o creme dessa forma. Então, suponhamos que um laticínio recebeu um volume de 5.000 quilos de leite com gordura de 3,9%. Eu coloquei em quilos porque é muito simples de passar a unidade de medida, né? Encontrar essa massa de leite pela simples análise de densidade, porque o volume a gente mede no laticínio, né? Com facilidade. Então, o volume vai ser medido. E a densidade é massa sobre volume, né? Densidade você vai ter com um termolactodensímetro. A massa você está procurando sobre volume, então multiplica. Ou a maioria dos laticínios, principalmente esses de maior porte, eles têm balança, né? Eles pesam o caminhão na hora que ele chega para descarregar, o caminhão está carregado, pesou, ele vai lá, descarrega o leite e pesa ele novamente. E aí consegue encontrar a massa de leite que o laticínio está recebendo. Então, de acordo com essas informações, né, 5.000 quilos de leite com gordura a 3,9%. Então, você pegou uma coleta desse leite que chegou, uma coleta de amostra, enviou para o laboratório e eles te informaram o percentual do teor de gordura. Então, supondo que desejamos obter creme com 50% de gordura, e o leite será padronizado para 3% de gordura. Quanto teremos de creme? Então, isso aqui, gente, é para você ter uma noção, né, uma projeção média de quanto de creme que você vai obter nessas condições. 5.000 quilos e está lá com 3,9%. Só que você vai pegar, né, esse leite e você vai padronizar ele para 3% de gordura. Muitos queijos você tem que fazer essa padronização. Então, ó, eu tô falando de manteiga, mas vamos lá, o laticínio produz queijos. Ele não produz somente manteiga, né? Então, aquele leite destinado para a fabricação de queijo, o queijo precisa fazer o leite destinado para a fabricação de queijo necessita ser padronizado. Então, a grande parte dos queijos tem que ser padronizado para 3% de gordura. Então, se eu pegar esses 5.000 quilos, padronizar ele para 3% de gordura, quanto que nós vamos ter de creme, né? Então, aqui nós temos que ter uma noção, né? É um cálculo bastante simples para a gente ter essa projeção. Isso aí nos dá condição para a gente fazer uma melhor administração aí da produção. Então, eu estou com as informações, né? Entrada 5.000 quilos de leite com 3,9% de gordura. Foi os dados que eu passei no slide anterior. E aí eu vou ter saída X quilogramas de creme, eu não sei quanto de creme, ele vai sair a 50% de gordura. Eu tenho Y quilogramas de leite a 3% de gordura. Esse leite aqui, ó, é o leite padronizado, né? Então, eu estou com leite íntegro, né? Ele está íntegro, não foi mexido em nada, não foi alterado em nada. Ele chegou com 5.000 quilos com 3,9% de gordura. Do jeito que ele veio da propriedade
das propriedades rurais, chegou no lote 5, 3.9, então ele está íntegro, é o leite integral. Então aqui, para me obter o creme, eu vou pegar esse leite, né, essa massa de leite com essa quantidade de gordura e vou obter o quê? Uma quantidade de massa de creme e uma quantidade de massa de leite padronizado para 3% de gordura. Então eu vou fazer o quê? Aquele balanço de massa, né? Então a equação para fazer esse balanço de massa é esse raciocínio aqui, ó. Então se eu tenho leite integral que está com 3,9% de gordura, ele vai passar por um processo, que é a desnatadeira. E após passar por esse processo, eu vou ter porcentagem de creme a 50% e vou ter, vou ter uma massa de creme a 50% de gordura e vou ter uma massa de leite padronizado com 3% de gordura. Então, eu decidi chamar o creme de X e Y, o leite padronizado. Então é necessário, né, eu ter essa organização para que eu possa montar minha equação, né, sem que eu tenho que manter essa organização. Então, eu tenho aqui o seguinte raciocínio. Então, se eu tenho aqui essa quantidade, essa massa de leite integral, que nós temos informação que é 5.000, vai passar por um processo e através dessa massa de leite integral, eu vou ter uma massa de creme e uma massa de leite padronizado. Então, significa que se eu pegar essa massa mais essa massa, vai ser exatamente igual a essa massa. Então, eu fiz isso, ó. Eu tenho a informação do leite integral, da massa, né? Porque é uma equação de massa. Eu tenho a massa somente do leite integral que está entrando. Então, é 5.000 igual X, que é o creme, mais a massa do leite padronizado, que é o Y. Então, eu estou com duas variáveis, né? Então, eu tenho, matematicamente, né, eu tenho que passar uma variável para cá, do sinal da igualdade, para me tentar resolver. Então, ficou y, eu decidi colocar o y para cá, ficou igual a 500 menos x. Né? Desculpa, o x que eu passei para cá, né, da igualdade. Então, ficou y igual a 5.000 menos x. Desculpa que eu falei 500. É 5.000. Pronto. Eu não consigo dar continuidade porque eu estou com duas incógnitas, né, nessa equação. Duas incógnitas diferentes. Então, eu tenho que partir para a equação de sólido de interesse. Então, o meu sólido de interesse que eu estou trabalhando e a informação que eu tenho é da gordura. Né? Eu tenho valores de gordura. Por isso que eu coloquei aqui. Qual que é o sólido de interesse? Então, o que eu faço? Eu pego essa equação aqui, né, e vou embutir nessa equação os valores da massa multiplicado pelo sólido gordura. Então, olha aqui, ó, x, ó, a mesma equação. Ó, essa equação que está aqui, ó, ela está sendo descrita aqui, porém, eu estou usando a massa vezes o seu sólido de interesse, que é a gordura. Então, ficou x vezes a gordura mais y vezes a gordura, que é igual a 5.000 vezes a gordura. Então, vamos fazer as substituições. Então, vai ficar x vezes a sua gordura, ó, x vezes a sua gordura, mais, repare que ó, y aqui em cima é igual a quê? 5.000 menos x. Então, eu vou substituir o valor de y por 5.000 menos x. Então, ó, 5.000 menos x, ó, y multiplica pela sua gordura também. Então, é 5.000 menos x vezes a gordura. Aqui, ó, a gordura do y vezes 3, que é igual a 5.000, que é o valor aqui do leite integral, aquele aqui, o 5.000, vezes a sua gordura, que é o 3,9. Então, calculando, vai ficar, né, desenvolvendo essa equação, vai ficar 19.500, é igual a esse aqui, né, vezes 3,9, deu 19.500, que é igual a 50x mais 15.000 menos 3x.
Então, aqui você já tem como resolver, né? Porque no caso x com x, você pode fazer o cálculo, né? Então, desenvolvendo o raciocínio, né? Isso aqui é uma equação de primeiro grau bastante simples. Eu vou ter uma projeção de 95,75 kg de creme a 50% de gordura. Então, em média, desses 5.000 quilos de leite, que chegou com 3,9% de gordura, eu pretendo ajustar ele para 3% de gordura. Então, com esses parâmetros, desses 5.000, eu vou obter, em média, 95,75 kg de creme. Então, eu vou conseguir prever, né, um quantitativo de matéria-prima que eu vou conseguir através desse processo para me elaborar a manteiga. Tá? Obviamente, se eu pegar esse x aqui e substituir ele aqui na equação, eu começo a encontrar valores de outros produtos, né? Que é o caso aqui o leite padronizado. Mas não me interessa, isso não me importa, porque o meu foco nessa aula é o que? A obtenção do creme, porque eu estou falando de manteiga. Então, eu tenho aqui essa projeção através desse cálculo. Então, existem dois tipos de creme. Existe o creme que é definido como doce e o creme fermentado. Já para esse caso aqui, eu tenho que fazer a adição obrigatoriamente de fermento lácteo específico para fermentação de creme destinado para a fabricação de manteiga. O creme doce é aquele que não vai passar por um processo fermentativo. Tá? Então, o creme doce ou o creme fermentado. Para esse creme fermentado, ele vai ter, né, se vai fermentar, ele vai ter micro-organismos que vão modificar a estrutura química desse creme. E mediante esse processo fermentativo, haverá a produção de alguns produtos, como o ácido pirúvico, ácido acetolático, diacetil, uma substância extremamente aromática, tá? Acetoína, ou 2,3-butadieno-glicol, que irão contribuir com o sabor e aroma característico da manteiga. Então, a opção por fermentar o creme, a indústria, né, que optou por essa via, né, de fazer o processo fermentativo, ela está buscando desenvolver componentes químicos que vão melhorar o sabor e aroma característico da manteiga. Né? Então, por isso que justifica-se a fermentação do creme para a elaboração de manteiga. Mas pode muito bem seguir essa via. Não vou fazer o processo de fermentação e aí é o creme doce. Obviamente, essa manteiga terá características sensoriais diferenciadas daquela manteiga que foi obtida pelo creme fermentado. Então, ainda sobre a obtenção dessa matéria-prima, né, do creme, o creme pode apresentar elevada acidez, considerando que uma acidez ideal seria em torno de 15 a 20 graus Dornick. O que é esse grau Dornick? Né? É aquela técnica que a gente pega uma amostra do creme, a gente vai titular com hidróxido de sódio, né, com uma normalidade conhecida, e nessa titulação eu vou ver ali na bureta o quantitativo de hidróxido de sódio que eu gastei, né, até o ponto de viragem, e ali eu consigo determinar o tal do grau Dornick. Então, se eu gastei 1,5 ml, é esse 15 graus Dornick. Se eu gastei 2 ml, corresponde a 20 graus Dornick. Então, é uma linguagem mais de chão de fábrica, tá? Essa questão aqui do grau Dornick. Porque essa linguagem não está prevista na instrução normativa, né, no regulamento técnico. Então, não é usual em termos de escrita científica, legislação, regulamentos, né? Mas isso aqui é mais a título de chão de fábrica, né? Então, é pegar ali
a quantidade de hidróxido de sódio que gastou e colocar, né, essa conversãozinha. Então, se foi 1,5, então é 15. Se gastou 2 ml de hidróxido de sódio, é 20 graus de Dornick. Então, isso aqui é uma referência, uma linguagem de chão de fábrica para medir a acidez. A técnica, a metodologia está correta, só a forma de expressar a acidez que ela não está muito correta. Mas eu coloquei aqui a título de curiosidade, caso vocês depararem um dia com essa linguagem no chão de fábrica, que é o tal do grau Dornick. Então, quanto mais elevado o grau Dornick, né, mais ácido está o creme. Então, aqui tem uma acidez, então aqui eu tenho uma acidez bem mais elevada. Então, essa elevada acidez, ela não é positiva, porque essa acidez desenvolvida no creme, ela compromete a integridade dos equipamentos, né? Já temos conhecimento que a acidez dos alimentos compromete o equipamento, né, com o passar do tempo, afeta na qualidade da manteiga, ela pode induzir o quê? Em ultrapassar o teor, ela pode ultrapassar o teor diante da legislação, porque a legislação limita a acidez da manteiga, então se eu entrar com creme muito ácido, consequentemente eu vou ter uma manteiga mais ácida. Então eu tenho que fazer essa questão aqui, né? Eu tenho que respeitar os limites propostos pela legislação. Permitir ao creme maior durabilidade em seu armazenamento, evita a coagulação durante a pasteurização e diminui perdas de gordura no leiteiro. Então, a elevada acidez ela me traz vários problemas tecnológicos, né, em relação ao produto, né, em relação à estrutura física lá com os meus equipamentos. Então, eu tenho que estar, atento neste parâmetro, porque eu sei que ele pode trazer alguns pontos negativos aqui na produção da manteiga. Então, ainda dentro da obtenção do creme, né, e eu falei de acidez, então, diante da legislação do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, está descrito lá que permite-se a adição dos seguintes sais neutralizantes em uma quantidade máxima de até 2.000 miligramas por quilo, isolados ou combinados expressos como substâncias anidras. Então, quais são as substâncias químicas permitidas por lei que podem ser utilizadas para neutralizar a acidez, para diminuir a acidez do creme? Então, nós temos o ortofosfato de sódio, nós temos carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Então, aqui fala que pode ser utilizado isolados. Vamos supor que eu só quero utilizar o hidróxido de sódio. Posso, né? Que é conhecido como soda cáustica. Posso fazer essa utilização. Eu posso combinar bicarbonato com carbonato, eu posso fazer combinação também. Tá? Então, isso é permitido. Lembrando que há um limite, tá, máximo que pode ser adicionado à substância. Então, eu vou pegar o creme e vou adicionar 2.000 miligramas por quilo. Não é isso, né? Eu vou ter que fazer um cálculo de quanto que deu a acidez, eu quantifiquei para me ver o quanto dessas substâncias eu vou utilizar para neutralizar a acidez excessiva do creme. Então, quando eu faço a adição, né, dessas substâncias, que são coadjuvantes de tecnologia, só para lembrar, né, o que seria coadjuvante de tecnologia? É o produto que vai entrar na formulação, mas ele não pode estar presente no produto final. Então, se eu adiciono o hidróxido de sódio, como ele vai reagir com o ácido lático, então, com essa reação, o hidróxido de sódio deixa de existir, né? Então, normalmente, forma um lactato de sódio, uma molécula de água, e não tem mais hidróxido de sódio presente no creme, e muito menos no produto final. Então, por isso que chama coadjuvante de tecnologia. Então, o coadjuvante ele entra na formulação, mas ele não pode estar presente no produto final. Então, depois que eu fiz essa adição
de alguma dessas substâncias isoladas ou combinadas no creme, eu espero, né, um tempo para que essas reações se estabeleçam, né, para que elas ocorram, e pasteurizar o creme após 20 a 30 minutos após a adição. Então, isso aqui é uma coisa que é adotado por algumas empresas após essa etapa de neutralização.